Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos discutir introdutoriamente as contribuições do pensamento de Gramsci para o serviço social, tá? Mas antes, como sempre, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Bom, em meio ao contexto da ditadura militar, ocorre o processo de renovação do serviço social, que passa a aderir às ideias de Gramsci em meio ao processo de reconceituação da profissão, né? Assim como o pensamento de Marx também. Inclusive, nós já temos vídeo no canal discutindo isso, tá? Bom, mesmo com a autocracia burguesa, ou seja, com a ditadura militar, investindo na reiteração de formas tradicionais do serviço social, os profissionais, movidos pelo contexto histórico, né, pelas condições colocadas pela ditadura e pelas novas demandas sociais, eles acabam se engajando em movimentos que causaram mudanças no cenário brasileiro, tá? Então, a prática profissional, ela precisou ser revista e um conjunto de procedimentos modernos foram atrelados à profissão e o efeito global dessas novas exigências que o contexto histórico exigia, né, engendrou a erosão do serviço social tradicional e abriu uma série de questionamentos, né, até mesmo sobre os próprios rumos que a profissão, né, teria. Então, a profissão, né, de serviço social conseguiu assumir um posicionamento crítico e implementar os fundamentos marxistas, tá? Proporcionando assim um espaço onde foi possível a criação de alternativas às práticas e concepções profissionais que eram contra a ordem burguesa. É importante dizer que o professor Vicente de Paula Faleiros é um nome importante quando se fala em renovação do serviço social no Brasil, tá? Ele foi exilado por volta da década de 70 e escreveu um livro em Buenos Aires chamado Trabalho Social, Ideologia e Método, que no Brasil esse material foi disponibilizado em 81 com o nome Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. Esse livro, ele traz as primeiras referências às categorias gramscianas no âmbito do serviço social, tá? Então, o professor Faleiros, ele faz algumas referências a Gramsci ao tematizar a questão da ideologia e se fundamenta, claro, também em Marx e Engels. A reflexão de Faleiros é uma das mais importantes no processo de ruptura do serviço social tradicional na década de 70, porque o autor, ele fazia uma denúncia à inconsistência dos referenciais teóricos do serviço social e as suas formas de práticas pautadas numa perspectiva empirista, tecnicista e pragmática. Nesse sentido, o pensamento de Gramsci nos trabalhos de Faleiros ajuda a compreender o fazer profissional e a analisar as conexões entre dinâmica social e dinâmica institucional, assim como a correlação de forças entre as classes, né, na sociedade capitalista. Então, Gramsci, ele entra como um elemento teórico para pensar o serviço social, né? Mesmo que o contato inicial com o pensamento gramsciano tenha sido, né, tenha ocorrido através de outras áreas, como a filosofia, as ciências sociais, a educação, né, enfim. E o aprofundamento, né, em sua obra posteriormente só vai se dar lá pelo final da década de 70. Em 79 surge o primeiro trabalho na área, né, de uma orientação do serviço social para a perspectiva gramsciana, né, numa tese, aliás, uma dissertação de mestrado da Josefa Batista Lopes, né, que foi muito importante para a construção, né, do pensamento, da correlação do pensamento do serviço social com a perspectiva gramsciana, né? Então a gente vai ter mais ou menos no final da década de 70 essa influência gramsciana introduzindo, né, no serviço social. Né? E os recortes gramscianos mais interessantes para o serviço social nos anos 70
né, segundo Carvalho, são os conceitos de hegemonia, consenso, força, reforma intelectual e moral, formação da vontade coletiva, construção do processo contra-hegemônico no interior, né, da dominação. E grande parte da produção teórica, né, se fortalece nos anos 80, né, influenciado justamente pelo pensamento, né, de Gramsci, que passou a ser uma referência importante no Brasil, né, como um grande articulador, uma grande contribuição para a esquerda no nosso país, que tentava, né, fazer frente às situações postas, né, pelo contexto da ditadura militar. Então, o referencial gramsciano no serviço social, ele vem contribuindo tanto na ampliação dos estudos teóricos, quanto na compreensão mais crítica da realidade, através de um arco de significados, de categorias, né, buscadas nas fontes originais e também em intérpretes brasileiros e de outras nacionalidades. Então, assim, com a contribuição gramsciana, a gente vai ampliar os nossos estudos acerca do Estado, da sociedade civil, de hegemonia, né, de conceitos que são correlatos, né, a exemplo da ideologia, do transformismo, das classes subalternas, dos intelectuais e, consequentemente, da política, tá? Então, as reflexões e contribuições teóricas de Gramsci permitem as formulações do serviço social fortalecer a produção dos conhecimentos e da formação de uma cultura crítica pautada em princípios teórico-metodológicos, ético-políticos, que se expressam nesse desvelamento do real, nesse deciframento das novas determinações presentes na realidade social, né, e nas suas mediações com o exercício profissional sempre, tá? Bom, gente, então é isso, né? Introdutoriamente é um pouco isso, né? Os primeiros contatos que o serviço social vai ter com a perspectiva gramsciana, mas eu vou fazer outros vídeos, né, muito brevemente, falando um pouco mais a respeito do pensamento gramsciano. É importante dizer que eu não sou, né, uma grande especialista na perspectiva gramsciana, mas eu vou tentar, como sempre aqui, dar o meu melhor, dar a minha contribuição para que vocês possam compreender isso dentro do serviço social, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo grande a todos vocês e até os nossos próximos vídeos.